Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Campos. Bem-vindo a mais uma aula de geografia. Bom pessoal, a gente vai falar um pouco sobre problemas climáticos, né? Na última aula a gente falou sobre os climas brasileiros. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas, né, que podem ser causados por ações antrópicas ou ações humanas no clima, tá bom? Bom, bora lá então. Pessoal, para a gente poder começar essa aula, a gente precisa entender, né, o principal problema causado por uma ação antrópica, por uma ação humana, que é o aquecimento global. E como é que a gente nota isso? Eu não sei se vocês sabem, mas nos últimos 200 anos, com a Revolução Industrial, a atuação que o homem, a atuação negativa, que os seres humanos têm produzido de resíduos lançados na atmosfera, elas são maiores do que se a gente somar, né, desde o surgimento da espécie humana no planeta. O ser humano ele tem 200 mil anos, em média, mais ou menos, no planeta. Nos últimos 200 anos, a gente conseguiu poluir, né, a atmosfera de uma maneira muito mais intensa e marcante do que se a gente somar os últimos 200 mil anos. Olha que coisa absurda. Então, assim, a Revolução Industrial marcou de forma muito positiva, mas também ela tem algumas consequências negativas como essa. Tá? Então, assim, e uma das grandes consequências disso, né, é que a emissão, principalmente de carbono, né, se a gente pensa nas chaminés das fábricas, se a gente pensa nas queimadas, no desmatamento, né, ele tem feito com que a atmosfera ela seja entupida, literalmente, né, de uma grande quantidade de resíduos, né, que tem atrapalhado demais e tem interferido no clima do planeta. A gente chama isso de aquecimento global. Então, uma foto, só para a gente ver mais ou menos, na Noruega, né, uma região fria lá, o quanto esse gelo já derreteu, né, em várias partes do planeta. Bom, e o que esse aquecimento global traz de consequência? Né? Primeiro, a gente precisa entender que esse resíduo, principalmente do metano e do dióxido de carbono, que é a fumaça, né, dessas fuligens, seja do escapamento dos carros, das queimadas, das chaminés das fábricas, ele retém mais calor. Então, quanto mais metano ou CO2 na atmosfera, né, quando o Sol ele emite calor para a Terra, essa fumaça, esses gases, eles retêm mais calor. Tá? Então, é quase que instantâneo o processo de retenção desse calor e as médias de temperatura do planeta elas ficam maiores à medida que mais desses gases são lançados na atmosfera. Tá? Então, uma das principais consequências é o aumento do nível dos oceanos. Né? Por quê? Porque as geleiras estão derretendo. Por que as geleiras estão derretendo? Porque o aumento médio das temperaturas está ficando cada vez maior. Né? A gente vê também, inclusive, algumas cidades e ilhas, cidades litorâneas e algumas ilhas, sofrendo o risco de serem cobertas pelas águas dos oceanos. Tá? Outra grande consequência é o surgimento de desertos, porque a tendência é que o clima fique cada vez mais quente e alguns locais sofram tanto a questão climática que eles podem, enfim, se tornarem, né, processos de desertificação. Tá? Outro ponto muito importante nessa questão são o desregulamento do clima. Então, por exemplo, a gente sabe que tem determinadas épocas do ano que vão fazer frio, né? Outras vão fazer calor. Essas regras podem não ficar tão bem definidas, porque é como se todo o ciclo da natureza e toda a regularidade das estações do ano, elas fossem, né, simplesmente desmontadas. Então, sem contar a questão das grandes ondas de calor que a gente tem percebido nos últimos anos, né, são temperaturas maiores do que costumeiramente a gente tinha. Não é à toa que um dos itens que mais vende nas lojas de eletrodomésticos é o ar-condicionado, que se tornou em muitos lugares um item quase que não de luxo mais, mas o que? Um item
quase que de sobrevivência em alguns lugares, né, para a gente poder ver o quanto essa temperatura foi desregulada nos últimos anos. Né? E a gente pode combater isso. Existem várias ações sustentáveis, né? Por exemplo, a troca de lâmpadas, né, fluorescentes, né, que são menos poluentes, né, que gera menos dióxido de carbono, de preferência até de LED, que é mais sustentável, evitar sacolas plásticas, embalagens, né, a gente usar, por exemplo, sacolas reutilizáveis, usar o transporte público, que a própria reciclagem também como uma forma de reutilização, né, desses resíduos, né? Outro ponto importante que é muito interessante para a gente poder falar é sobre a questão do desmatamento, né? Porque quem faz muita regulação do clima são as florestas, até para a questão da umidade do ar, né? Por exemplo, a gente tem tido recordes, né, de desmatamento na Amazônia, tá? Outro ponto importante em relação a isso é que quanto mais desmatamento, maior, menos a atuação da floresta nessa regulação do clima, tá? Não vamos esquecer que boa parte das chuvas do Sudeste, elas ocorrem por conta das massas de ar úmidas e quentes que vêm da Amazônia. Se a gente desmata a Amazônia, né, esse ar, essas massas de ar que vêm da Amazônia, elas vão vir mais secas, menos úmidas, então menos chuvas no Sudeste. Olha o problema que a gente tem para resolver, né? Outra coisa, os rebanhos bovinos. Vocês sabem, mas a digestão dos bovinos, como ruminantes, eles produzem, né, o CO4, metano. E esse metano também é muito, digamos assim, negativo para o meio ambiente. A gente olha muito aí nesse aspecto, para a gente poder entender melhor aí como funciona. Então, são aumentos de temperatura que são muitas das vezes provocados pela ação antrópica, pela ação humana. Tá? Outra característica muito importante são as ilhas de calor. Tá? Esse aqui é um infográfico para a gente poder ver a temperatura em determinados locais da cidade. Então, por exemplo, no centro da cidade, a gente está vendo no gráfico que a temperatura é maior. E quanto mais para os extremos da cidade, né, próximos de áreas verdes, a temperatura cai. Por quê? Por uma questão óbvia de física. Por quê? A gente tem deixado cada vez menos nas cidades maiores zonas verdes, áreas verdes. Você tem cimentado tudo. E aí o que acontece? Pensa, por exemplo, você no sol do meio-dia. O que é mais quente? Pisar no asfalto com o sol do meio-dia ou pisar na grama? Óbvio que é pisar no asfalto, vai estar muito mais quente. Então, esse calor, né, ele vai ser muito mais retido em locais cimentados do que em locais verdes, né, em locais de áreas verdes. Então, quanto mais as cidades elas cimentam as áreas em uso, né, a gente vai ter cada vez mais o que? Um acréscimo de temperatura. A gente chama eles de ilhas de calor. Então, né, como se a gente entendesse que o centro da cidade vai ter uma média de temperatura de 2 a 3 graus acima de outras áreas verdes do subúrbio, da periferia da cidade. Tá? Então é um fenômeno típico de grandes centros urbanos. Imagina São Paulo, por exemplo, né, uma selva de pedras, de cimento, né, com poucas áreas verdes. Isso é uma tendência em muitos centros urbanos hoje. Tá? Então a gente olha, por exemplo, nos próprios mapas de cidade, se é da cidade de São Paulo, é um mapa de diferença de temperatura. Dá uma olhada aqui nas áreas onde você tem maior densidade urbana, maior número de edificações, de cimento, de asfalto, olha aí, vermelho. E zonas mais verdes, a temperatura ela é mais fresca, né? Você tem diferenças de 2, 3, até 4 centímetros, graus Celsius entre uma região e outra. Tá? Então, é basicamente da forma que eu expliquei, né? A questão da absorção do calor do sol e da retenção. A área de cimento retém mais, áreas verdes retém menos calor. Bom, outro ponto importante também diz respeito ao próprio efeito estufa, né? Essas fumaças,
principalmente o CO2 lançado pelas chaminés, pelo escapamento dos carros e dos caminhões, ele cria uma espécie de um efeito estufa, ou seja, uma capa na atmosfera que retém calor. Então isso aumenta ainda mais o efeito do aquecimento global nessas áreas urbanas, onde você tem uma maior concentração e emissão desses gases poluentes. Tá bom? Então, assim, outro gás muito nefasto, né, negativo, é o CFC. Então, alguns produtos como sprays, ou aquele motor de geladeira, tem um gás lá que faz com que a geladeira esfria as coisas. São alguns gases que são muito nocivos para o meio ambiente, porque eles acabam com a camada de ozônio. A camada de ozônio ela é importante, muito importante para nós, por conta do quê? Por conta da questão que o ozônio é um filtro contra os raios ultravioletas. O raio ultravioleta ele é extremamente negativo para a saúde, porque ele é um dos principais motivos de causas do câncer de pele. Então você imagina, né? É algo que precisa ser pensado e a gente precisa discutir a esse respeito, tá bom? Então esses problemas ambientais causam problemas respiratórios, né, visuais, né? Isso aí, ó, é uma molécula de monóxido de carbono, né, que é o efeito da fuligem, da fumaça. E como é que a gente pode evitar isso? Manter áreas verdes, diminuir a poluição do ar. Então, o controle dessa emissão por, sei lá, catalisadores em chaminés, catalisadores, né, em escapamentos de carro, leis mais rígidas nesse sentido, materiais de alta absorção. Então, por exemplo, asfalto preto, telhado marrom, vai absorver mais calor. Materiais mais claros, que diminuem a absorção de calor.